Publicado desde 2012, o Mapa da Desigualdade, desenvolvido pela rede Nossa São Paulo, faz um levantamento de uma série de indicadores dos 96 distritos da cidade de São Paulo para comparar dados e verificar locais mais desprovidos de serviços e equipamentos públicos. A edição desse ano do estudo revelou que um morador, por exemplo, de Cidade Tiradentes, no extremo leste da cidade, vive em média 23 anos a menos que o de Moema, bairro nobre da Zona Sul. E também que 55% dos distritos da cidade não possuem centros, casas ou espaços de cultura. Bom, e para falar sobre estes e outros indicadores do Mapa da Desigualdade de 2019, o Jornal da Câmara recebe hoje o coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo, Jorge Abraão. Tudo bem, Jorge? Obrigado pela presença. Oi, Felipe. Olá a todas e todos os telespectadores. Bom, Jorge, a gente já está então na 8ª edição do Mapa da Desigualdade. Como que ao longo desses anos esse material de pesquisa tem contribuído tanto para uma reflexão social, quanto também para políticas públicas, para o desenvolvimento de políticas públicas pelo poder público? A desigualdade, eu creio que seja o maior problema que a gente tem no país. E a maneira de nós enfrentarmos isso, muitas vezes, é revelando dados que são chocantes em alguns momentos. Esse dado que você acaba de citar, da idade média ao morrer, é que praticamente, se a gente quisesse fazer uma analogia, é como se a gente andasse 1 quilômetro e perdesse 1 ano de vida dentro da mesma cidade. Ele traz algo que faz a gente refletir sobre o porquê dessas questões. E o porquê, por exemplo, da idade média ao morrer ser 23 anos a menos dentro da mesma cidade, no caso, no distrito de Cidade Tiradentes, é porque existe uma desigualdade cumulativa. Existe uma desigualdade que é uma desigualdade de, eu diria, de saúde, de renda, de educação, de mortalidade infantil, de homicídio de jovens, de saneamento. É um grupo, digamos assim, de temas importantíssimos para a qualidade de vida das pessoas na cidade, em que se revelam e convergem num determinado indicador, que é esse da idade média ao morrer. Então, a partir daí, nós conseguimos entender que se nós investirmos em determinados temas, em determinados importantes assuntos dentro da cidade, nós vamos conseguir ter uma cidade mais harmônica. Investir lá seria gerar uma melhor qualidade de educação, de saúde e por aí vai. A notícia boa, se há que há uma notícia boa diante de um quadro tão perverso como esse, é que nós também temos os bons exemplos. No caso, o indicador de Moema, por exemplo, que é onde as pessoas têm uma idade média ao morrer de 80 anos, isso pode ser entendido como que nós temos o conhecimento dentro da própria cidade de como fazer com que um bairro tenha uma qualidade desse tipo. Portanto, nós não precisamos importar soluções. Nós temos elas dentro da própria cidade. A questão é de nós termos uma vontade de definir prioridades para poder investir desigualmente a maior nos lugares mais desiguais. Esse é o desafio que a gente tem. Eu acho que a contribuição do mapa, por fim, é um pouco essa, de revelar esses dados, mostrar que há caminhos ao mesmo tempo, e é que é uma questão de uma decisão política nossa, dos gestores públicos, da sociedade, de avançar nessa direção. Agora, não é novidade para a população que a cidade tem essas grandes discrepâncias, né? Mas é interessante também a metodologia usada para vocês, que torna esses dados mais fáceis de a gente conseguir visualizar e chocantes, como você mesmo usou essa palavra, né? Tem o tal do desigualtômetro, né? Exato. Explica um pouquinho para a gente como que é essa metodologia, como ela se dá. O desigualtômetro, na verdade, nós lidamos com dados públicos, né? Nós temos um trabalho de coleta, muitas vezes, desses dados, e quando eles não existem, nós usamos, inclusive, a lei de acesso à informação para poder obtê-los. Então, é esse o trabalho que nós fazemos. Depois, nós fazemos um trabalho de compilar esses dados e ver a diferença entre os distritos. Para responder a sua pergunta, Felipe, eu até vou dar um outro exemplo que eu acho muito importante, é o exemplo da gravidez na adolescência. A gravidez na adolescência, mulheres até 18 anos, num bairro rico, também como Moema, é de 0,4% das mulheres nessa idade estão grávidas. Já em Marcilac, que é um distrito do sul da cidade de São Paulo, as mulheres grávidas até 18 anos são 18,9%.
Existe uma diferença, portanto, entre esses locais de praticamente 30 vezes. O desigualtômetro, na verdade, ele é a diferença que existe dentro da mesma cidade, essa possibilidade, essa diferença e a possibilidade de fazer isso se aproximar. Quer dizer, nós teremos uma cidade melhor à medida que esse desigualtômetro, a desigualdade entre os distritos for cada vez menor. E eu acho que é isso que, no fundo, a gente também está querendo estimular, é a consciência da sociedade, dos gestores públicos, dos vereadores, enfim, das empresas, de todo mundo que faz parte, todos os segmentos que fazem parte de uma cidade e de alguma maneira tem a ver com isso, porque todos têm a ver com isso, para que a partir daí nós consigamos construir programas e políticas públicas para enfrentar isso. Evidentemente, essa questão é uma questão de você definir prioridades, de você ter recursos para poder enfrentar esse tipo de problema. Todos os anos são os mesmos indicadores que são analisados ou eles variam de ano para ano? Quer dizer, esse ano tem alguma novidade que não teve nos outros anos? Nós temos procurado trazer novidades todos os anos. Nós queremos construir uma série histórica até para poder ter uma comparabilidade em relação aos diferentes anos e verificar se a cidade vai enfrentar ou não, está enfrentando ou não a desigualdade. Mas cada ano nós trazemos um determinado dado novo. O ano passado, por exemplo, nós trouxemos dados de emprego e renda. E a gente notou, por exemplo, que a cidade ela concentra a oportunidade de emprego em pouquíssimos espaços. No centro, na verdade, é no centro expandido que as oportunidades de emprego estão. E isso faz com que tenha que haver um deslocamento muito grande, digamos assim, das pessoas que levam em torno de 2h30 por dia o tempo de mobilidade. Uma pesquisa nossa também mostra isso. E esse tempo gasto e o custo disso, né, acaba gerando uma dificuldade muito grande nesses processos. Esse ano nós trouxemos o dado da violência contra a mulher e aí nós verificamos que o feminicídio é estarrecedor também na cidade de São Paulo. Agora, nós estamos entendendo isso, Felipe, como uma questão importante para a gente também criar uma série histórica nesses dados. No caso do feminicídio, que apareceu com um crescimento de 150%, nós tivemos que levantar esses dados de várias fontes. E eu acho que isso só vem mostrando que cada vez mais esse tema está gerando uma consciência mais forte na nossa sociedade. Então, identificar esses dados, a nossa intenção é identificar esses dados da violência em relação à mulher para poder estar acompanhando isso durante os anos e verificando se nós estamos conseguindo enfrentar ou não esse problema. Só para a gente finalizar, Jorge, dá para a gente dizer ao longo desses 8 anos se as desigualdades têm aumentado, diminuído, se estão estáveis? Quando nós acompanhamos isso, nós temos verificado que algumas têm melhorado alguns temas e alguns têm piorado. Eu não estou ficando, digamos assim, sem responder. É que, na verdade, existe um equilíbrio nisso. O que nos faz crer que a gente está avançando numa velocidade muito menor do que a gente deveria em relação à desigualdade. Quer dizer, o desafio que está posto para nós, e nós entendemos dessa maneira lá na Rede Nossa São Paulo, é que nós vamos conseguir avançar nesse tema se nós tivermos a desigualdade como um princípio. Ele é um princípio de qualquer governo, independente de partido, eu diria. Teria que ser um princípio que nós tenhamos, que a política tenha, não é? Que a sociedade tenha de enfrentar a desigualdade, porque a desigualdade ela está na nossa vida e às vezes nós nem imaginamos, né? Nós nem sabemos o porquê, mas o medo que nós temos, a desconfiança que nós temos todo dia, o desconforto que nós temos nessa nossa sociedade tão desigual, ele pode ser enfrentado, mas ele vai ser enfrentado se ele for um princípio, como se para cada investimento nosso, para cada política que nós fizermos, nós tivéssemos que fazer a pergunta, esse investimento ele está contribuindo para reduzir a desigualdade? Se estiver, vamos em frente. Se não estiver, nós deveríamos rever. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo já terminou, mas eu queria agradecer demais a participação do Jorge Abraão, que é o coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo, conversando com a gente hoje sobre o mapa da desigualdade de 2019. Jorge, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, foi um prazer.